A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 11, que tem como título Compromissados com a Evangelização. Estamos estudando a revista CPAD, aí do primeiro trimestre do ano 2021, a revista que vem falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então tem muita gente que acha que o pentecostalismo é só um movimento que acontece dentro da igreja, línguas estranhas, profecias, isso é ser pentecostal. Mas essa lição, essa revista especificamente, está falando sobre o verdadeiro pentecostalismo que não se restringe somente a isso. O verdadeiro pentecostalismo, ele tem compromisso com a palavra, o verdadeiro pentecostalismo tem compromisso com o evangelismo, com a ação social. Então é muito abrangente, tá? Não é somente estar ali na igreja sentindo a presença de Deus, falando em línguas, isso é muito bom. Mas se nós quisermos viver o verdadeiro pentecostalismo, nós temos que sair das quatro paredes ali da igreja e ir para o campo, para o mundo, pregar o evangelho, alcançar aquelas pessoas que estão perdidas. Esse é o objetivo. Nós temos que pregar o evangelho. Então, a capacitação que nós recebemos aí do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, tudo isso está associado à evangelização, à pregação do evangelho. Foi para isso que nós somos cheios do Espírito Santo, para isso que nós somos batizados com o Espírito Santo, né? Foi para isso que nós temos, né? Deus deu para nós o Espírito Santo para que ele habitasse dentro de nós, transformasse nossa vida e nos capacitasse para fazer a sua obra aqui na terra. Então a gente vai falar sobre evangelização nessa aula, mostrando que isso aqui é uma característica do verdadeiro crente pentecostal. Convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Se você estivesse usando a revista da CPAD para ministrar na sua igreja, que bom, né? Que você acompanha, aprende e transmite para os seus alunos. Se você quer só aprender, né? Não, se eu quero aprender apenas este assunto, então assista também até o final. Vai ser uma bênção. Aqui a gente usa o slide PowerPoint com animações, imagens de qualidade. O aprendizado é algo diferenciado aqui nessa aula. Eu quero pedir perdão para os irmãos que acompanham o canal, aí que está sempre acompanhando, que a gente tem um compromisso aqui, a equipe do EBD em Foco por inteiro, tem um compromisso de postar o conteúdo com antecedência. A gente sempre posta na segunda-feira à noite e aconteceu alguns imprevistos. Ultimamente a gente está postando o vídeo na terça-feira. Tá? O slide até que está ficando pronto na segunda-feira à noite, mas o vídeo só está ficando pronto na terça-feira, mas a gente vai fazer alguns ajustes para postar na segunda-feira. Amém? Então vamos aqui só fazer uma pequena observação, que alguns irmãos falaram assim, é muito bom assistir o vídeo aqui, só que tem muita propaganda do YouTube. Tá? Tem muita propaganda. Realmente, o YouTube tem propaganda, faz parte do YouTube, e assim, uma opção para você assistir sem as propagandas do YouTube é assistir dentro do aplicativo do EBD em Foco. Tá? Nós temos um aplicativo que é totalmente gratuito. Só que, assim, somente os assinantes do EBD em Foco que têm esse benefício, tá? Quem é assinante do EBD em Foco tem acesso aos slides em PowerPoint, curso baseado no tema da revista, os sermões em PDF, e dentro do aplicativo tem o benefício de assistir o vídeo sem as propagandas e também fazer o download do vídeo para assistir sem internet, tanto vídeo como áudio, tá? A gente posta essa aula em áudio também. Então, aula em vídeo, aula em áudio, dentro do aplicativo do EBD em Foco, para quem é assinante, tem a opção de fazer o download. Então, se você é assinante e não usou isso ainda, assista lá, acesse lá que você vai conseguir. Então, assiste o vídeo sem as propagandas do YouTube e ainda faz o download para assistir depois sem internet. Nós temos aí dentro do aplicativo e dentro do site do EBD em Foco o nosso conteúdo gratuito, que é aula em vídeo, aula em áudio, o PDF, o vídeo de destaque, o vídeo de dicas. Você não paga nada para acessar esse conteúdo. Nós temos o conteúdo premium, que é o conteúdo da assinatura, o slide em PowerPoint, o curso baseado no tema da revista e também estudos e sermões em PDF para você ministrar na sua igreja. Então, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 94 98409 2869, WhatsApp exclusivo do EBD em Foco para tirar dúvidas, e nós temos também um grupo que você pode ser adicionado nesse grupo para acessar o conteúdo totalmente gratuito lá. Vamos lá, continuando aqui, o nosso textuário. Diz assim, Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a revista já começa falando de evangelismo, usando o textuário, um texto que tem aqui o ide de Jesus. Nós temos que ensinar. Tá? Começa com ensino. Tá? Olha só a importância do ensino.
Ide, pregai o evangelho, mas o quê? Ensinando e batizando. Então o ensino sempre fez parte aí da obra de Deus, do crescimento da obra de Deus. Verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então, assim, nós temos sim a responsabilidade de pregar o evangelho. Então, nós vamos apresentar o evangelho para as pessoas. Quem vai salvar é Jesus, não somos nós. Quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo. Mas a responsabilidade de levar essa mensagem é de todos os crentes. A leitura bíblica lá se encontra em Marcos 16, 14 a 20. Eu pulo essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas eu suponho que você já fez essa leitura, tá? Essa leitura é muito importante. A gente vai fazer referência a ela durante a aula, mas ela é uma leitura que, quando eu começo a aula, eu suponho que você, que é professor de EBD, já tenha realizado essa leitura. Por isso que eu pulo aqui, tá? Não é que ela não seja importante, mas eu quero que você leia e medite nessa passagem. Vamos para a introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Então a igreja é uma instituição, no caso, vou colocar assim, uma instituição criada por Deus. A igreja ela é instituição, tá? Eu vou colocar assim, porque a igreja de Cristo, ela é a reunião de todos os salvos, de todas as épocas, de todos os lugares, tá? A igreja de Cristo. E tem a igreja também como a igreja local, tá? Aquela instituição local onde tem os irmãos com características próprias, que tem os seus próprios projetos. Então, assim, cada igreja local também tem essa responsabilidade de pregar o evangelho. Quando a gente lê as cartas das igrejas da Ásia, a gente observa ali em Apocalipse que Jesus trata individualmente com aquelas igrejas de acordo com as suas qualidades, características, defeitos, tudo que elas precisam. Então, aqui a gente vai falar da igreja tanto nesse sentido mais amplo, como todos os salvos de todas as épocas, de todos os lugares, como nesse sentido mais específico também da igrejinha local onde você congrega, que tem também esse compromisso. Então, nós fomos chamados o quê? Para trabalhar na missão de Deus, tá? A missão de Deus no mundo, de levar a palavra, uma palavra de libertação, para que as pessoas se libertem do pecado através de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é o foco do evangelho. A gente vai falar bastante disso aqui. Então, nossa missão é levar a palavra de Deus, tá? Para as pessoas. Então, a igreja foi fundada pelo próprio Jesus Cristo para divulgar essa palavra, esse ministério que Jesus iniciou. Então, nós estamos continuando o trabalho que ele começou. Ele começou esse trabalho e a igreja continua. A igreja pertence a Cristo. A igreja não pertence a nenhum pastor, ela não pertence aos crentes, ela pertence a Cristo. Então, continuamos o trabalho que ele começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Então, todo mundo sabe que é importante, sim, evangelizar, mas nós temos que entender como fazer isso. Quais são as estratégias? Como que eu evangelizo? Eu só evangelizo se eu levar um folhetinho lá? Será que eu não evangelizo também através do meu testemunho, através do meu cotidiano ali com meus amigos, conversando com eles? Sendo um crente também faz parte, né, da evangelização. Então, é algo que é completo, tá? É claro que uma coisa não anula a outra. Eu vou evangelizar só através do meu testemunho. Não, faz parte do evangelismo. Mas, assim, né, nós vamos falar dessa questão da importância da obra missionária como um todo, tá? Como um todo mesmo, bem abrangente. Vamos para o tópico 1. A evangelização como prioridade. O evangelho. Vamos começar falando do evangelho. Para evangelizar, a gente tem que entender o evangelho. Então, a palavra evangelho vem de duas palavras gregas, tá? Evangelho, do grego, que é eu, no caso, bem, pode ser traduzido como bem, e angélia, mensagem, notícia e novas. Nesse caso, a palavra euangélio, né, que se tornou evangelho no português, então vem daí do grego, significa boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, ou seja, é uma notícia muito, muito, muito boa. Então isso é o evangelho. A palavra evangelho era usada naquele contexto, lá na época de Jesus, pelos gregos, para dar uma boa notícia. Então eu tenho para você um evangelho, ou seja, eu tenho para você uma boa notícia. No caso do contexto cristão, é a mensagem de Cristo que salva o pecador. Então a gente apresenta para o pecador Cristo. A gente apresenta o quê? A má notícia primeiro, né? Primeiro tem a má notícia, né? Então se evangelho é boa notícia,
primeiro a pessoa recebe a má notícia. A má notícia é que ela é uma pecadora. Olha, você é um pecador. Você está em pecado e está condenado. Essa é a má notícia. A boa notícia é a que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse caso aqui, é a boa notícia. Olha, a má notícia é que você está condenado. A boa notícia é que, né, tem uma solução para essa condenação, tem uma absolvição. Isso vem através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço do pecado que você deveria pagar, e agora, simplesmente pela fé, você crê nele, você já tem a vida eterna. Então, é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16 também fala isso, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a gente observa o quê? Que o evangelho, Jesus Cristo, que é o principal, que está no foco da mensagem do evangelho, é o poder de Deus, tá? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Tá? Então, aqui a gente tem o quê? Algo poderoso, transformador, que vem através de uma mensagem que tem que ser entendida pela pessoa, pelo pecador. Ele tem que compreender essa mensagem, ele é tocado e ele passa a viver isso pela fé. Tá? Então, vem através do ouvir. Se você for ler Romanos, Romanos acho que é 10, que Paulo vai falando, que a fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Cristo. Então, Cristo ele é apresentado através do evangelho, dessa mensagem. Tá? O evangelho é a mensagem que apresenta Cristo. 1.2. O único Salvador do mundo. O evangelho, né, são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação, do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa ela está escrava do pecado, preso no pecado. Através da mensagem de Cristo, ela se converte, ela ouve aquilo, ela resolve abandonar aquela vida passada de pecado e se torna uma pessoa livre do pecado, de consciência limpa, porque ela entende que Jesus pagou o preço do pecado. É o evangelho da graça de Deus. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. É um versículo muito rico, muitas informações. Eu vou focar somente na questão da graça aqui, tá? Não vou explicar o versículo por completo. Então aqui a gente vê falando da graça. O que é o evangelho da graça? É o evangelho que é recebido sem nós merecermos. Se nós formos observar, todos somos pecadores, merecemos ser condenados. No final das contas é isso. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, resolveu nos salvar. O que é graça? Favor imerecido. Então nós não merecemos, mas ele resolveu nos dar a salvação. Então isso é a graça de Deus. Esse evangelho ele é alcançado pela graça, não é por esforço próprio, não é porque a pessoa batalha para ser salvo. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Então, assim, todos são pecadores. Ninguém escapa. Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante, Paulo vai descrever a humanidade. E ele chega no versículo 23, onde ele fala assim, olha, diante de tudo que eu falei, o que eu posso concluir é o seguinte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há exceção. Todos pecaram. Então, todos são carentes da glória de Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Então, uma vez que todos pecaram, estão longe da graça de Deus, da glória de Deus, estão longe de Deus por completo, Atos 4,12 deixa bem claro que não tem nenhum outro meio que vai fazer a pessoa se aproximar de Deus, a não ser por meio de Cristo. E ele fala assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Qual é o outro? Qual é outro nome? Quem foi que veio trazer essa salvação? É Jesus. Não tem outro nome. Somente ele. Então, somente em Cristo. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a única forma, a única maneira de alcançar a salvação é através de Cristo. Algumas pessoas discordam disso, tem alguns teólogos liberais, principalmente, que vão discordar dessa questão de Cristo, que para a pessoa ser salva, ela tem que ouvir falar de Cristo, ela tem que crer em Cristo. Algumas pessoas acreditam em outros meios de salvação. É assim, a Bíblia não registra, tá? Se existe outro meio de salvação, se Deus vai salvar algumas pessoas
que não é que não seja por meio de Cristo, aí é algo com Deus, tá? Ele não revelou isso para nós. A salvação, de acordo com a Bíblia, acontece somente por meio de Cristo. No Antigo Testamento também foi por meio de Cristo. Eles criam no Cristo que um dia viria. Hoje nós cremos no Cristo que já veio. Então, existe outro caminho para Deus? Existe outro meio de salvação? De acordo com a Bíblia, não. Tá? Se a gente for analisar as Escrituras, o único meio de salvação é Jesus Cristo. Não tem outro meio, somente por meio dele. Jesus também afirmou: o campo é o mundo. Tá? Mateus 13:38. Então, a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Tá? Então, nós somos o quê? Responsáveis para levar essa mensagem de salvação a todas as pessoas da face da terra. Surge aqui aquela questão de pessoas que nunca tiveram uma oportunidade de ouvir o Evangelho. Será que essas pessoas são salvas? Se a gente for analisar bem as Escrituras, essas pessoas são condenadas. Tá? Essas pessoas são condenadas. Tem gente que discorda, bate, briga, não, porque não tem como a pessoa não ouviu. Mas ela é uma pecadora. Tá? Mesmo sem nunca ter ouvido o Evangelho, ela é uma pecadora. Mas Deus vai salvar ela porque ela não teve a oportunidade de ouvir. Se Deus fosse salvar as pessoas porque elas não tiveram a oportunidade de ouvir, Jesus não teria dado a ordem para nós pregarmos o Evangelho. Por que eu vou pregar o Evangelho para uma tribo isolada que não tem acesso, nunca teve acesso ao Evangelho? Então está um povo lá que nunca teve acesso a Jesus, a mensagem de Jesus. Então, se Deus vai salvar eles automaticamente, por que eu vou pregar para eles? Não tem necessidade. Seria contraditório, tá? Seria totalmente contraditório o ide de Jesus e uma salvação automática de quem nunca ouviu. Se a pessoa nunca ouviu e Deus salva ela automaticamente, para que eu vou pregar? Não faz sentido. Então, eu entendo, de acordo com as Escrituras, que todos pecaram. Pelo menos Romanos 3 está dizendo isso. Não sei o que alguém vai entender por aí, mas está bem claro. Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Todos pecaram? Todos estão condenados. Se Deus mandar todo mundo para o inferno, ele está sendo injusto? Não. Porque a pessoa pecou, e se ela pecou, ela vai ser condenada. Ponto final. Agora, a pessoa ouve o Evangelho. Quando ela tem a oportunidade de ouvir, ela pode crer ou não. Se ela crer, ela vai ser salva. Se ela não crer, ela vai ser condenada. Tá? Ela vai continuar naquele estado antigo dela de condenado. Então, assim, segundo as Escrituras, principalmente Atos 4, Atos 4:12, que a gente leu agora há pouco, só há um meio de salvação que é Cristo. Então, aquelas pessoas que defendem que Deus vai salvar alguém que nunca ouviu o Evangelho, porque essa pessoa tal, quem defende isso vai ter que pegar algo extra-bíblico, alguma outra teologia, algum outro ensino, porque dentro das Escrituras está bem claro que é somente por meio de Cristo. Está bem claro isso, está bem claro, não tem outro meio. Tá? Alguns teólogos têm uma saída da seguinte forma: eles dizem que aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, mas seguem o Evangelho sem ouvir, no caso elas são obedientes, de certa forma são pessoas boas, mesmo sem nunca ter ouvido Cristo, elas praticam as obras de Cristo, elas são salvas pelas suas obras, no caso, porque elas seguem as obras de Cristo, sem nunca ter ouvido a mensagem de Cristo. Aí, segundo algumas pessoas, esses são salvos porque eles são pessoas boas. Mas isso não tem assim, uma base bíblica, tá? Eu não vejo base bíblica para isso. Isso é a saída de alguns teólogos. Vamos lá, continuando aqui. 1.3. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Então, somente a igreja tem essa responsabilidade de pregar o evangelho. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Então, aqui não está querendo dizer que todo crente tem que sair para o campo missionário, mas todo crente pode contribuir com oração, com dinheiro, às vezes com transporte, dando apoio. Então, a obra missionária, ela tem que ter a participação de todos os crentes. Todos os crentes têm que estar envolvidos.
Eu não gosto muito na igreja quando tira um grupo para fazer missões. Esse grupo aqui é o grupo de missões. E esse grupo fica sozinho fazendo missões e esquece do restante da igreja. Não, missões é a obra principal da igreja. Tá? Toda igreja tem que estar envolvida. Então, não é só um grupo da igreja. Não, esse grupo aqui é missões, esse grupo aqui é não sei o quê, esse grupo é outra coisa. Não, não. Tudo tem que estar relacionado a missões. Se você quiser fazer um grupo para fazer outra coisa lá, beleza, mas para missões é toda a igreja. Então, cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de alma. Isso está em Atos 8,4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, anunciar a palavra na igreja primitiva não era restrito somente aos apóstolos, mas a todos os crentes. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Então, Mateus 11, 28 a 30, Jesus fala: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus veio para o mundo, ele foi para a rua, ele comeu com pecadores, ele conversou com as pessoas, ele tratou das necessidades das pessoas, dos cansados e dos oprimidos. Então, a igreja hoje tem que ser essa agência transformadora, não pode ficar trancada em quatro paredes. A sua igreja local tem aí um templo, tudo bem, mas vocês têm que sair do templo, têm que ir para fora do templo, têm que correr atrás das pessoas. A igreja ela tem essa função e ela vai impactar a sociedade de várias formas. Tem igreja que constrói escolas, tem igreja que trabalha bastante, tem um trabalho bom e muito forte com ação social, tem igreja que as pessoas da igreja que são médico, advogado, psicólogo oferecem esse serviço de forma totalmente gratuita para a comunidade. Então isso tudo é válido porque a igreja ela tem que impactar a sociedade e todos os meios que a igreja tiver para fazer isso deve sim ser feito para atingir a pessoa de forma completa. Jesus tratava do ser humano de forma completa, ele se preocupava com a vida do ser humano. Ele não estava preocupado de onde ele vinha, quem era a pessoa, qual era o país, qual era a religião. Não. Jesus tratava com todos. Tá? Isso é feito mediante o Evangelho, tá? Através do Evangelho. Paulo fala, mais uma vez aí, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então a gente observa o quê? Que o Evangelho transforma e nós não temos que nos envergonhar, mas pregar esse Evangelho, envolver toda a igreja nesse trabalho de pregação do Evangelho. Vamos para o tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. 2.1. A nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das escrituras sagradas. Tá? Então a teologia da Assembleia de Deus ela vem da Bíblia, não vem de outro lugar. Sem intermediação, no caso dos teólogos da Reforma Protestante. Aqui o escritor da revista, ele quis fazer uma defesa da teologia pentecostal como algo independente da Reforma Protestante. Eu, particularmente, não gostei disso, tá? Eu não gostei, por quê? Porque a nossa origem, tá? A origem da Assembleia de Deus, os missionários que fundaram a Assembleia de Deus, eles vieram de igrejas batistas. Eles eram batistas e eles beberam na fonte da teologia reformada. Então, assim, não tem como dizer que a Assembleia de Deus surgiu de forma independente, porque uma coisa está ligada na outra. Tá? A Reforma Protestante, onde surgiu várias denominações. Se eu não me engano, a Igreja Batista vem da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Tá? Ela saiu da Igreja Anglicana, alguns crentes da Igreja Anglicana. E depois, que também foi uma igreja que saiu fora da Igreja Católica. Realmente, a Igreja Anglicana ela não fez parte ali de início da Reforma Protestante, mas depois a Igreja Anglicana foi influenciada pela teologia dos reformadores, tanto que a Igreja Anglicana, da grande maioria dos seus teólogos, são calvinistas, então eles estão sim, influenciados pelos reformadores, e a partir daí todas as igrejas basicamente seguiram a linha do caso protestante dos reformadores, beberam na fonte dos reformadores, da teologia dos reformadores. Tá? E depois que começou o movimento pentecostal, então é uma continuação. Tá? Eu vejo o movimento pentecostal como sendo algo que Deus vai trabalhando desde a reforma. Então, eu não gostei muito do que o escritor da revista colocou aqui, né, colocando como se os pentecostais não tivessem nada a ver com a reforma protestante. E eu acho isso um pouco errado. Tá? Muito errado. Ele colocou assim, a CPAD vem publicando em vários volumes
a coleção de todas as revistas Escola Dominical, né, publicada desde 1930. Tá? Em nenhuma delas há citações de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. No caso aqui, assim, por mais que não tenha uma citação direta, de forma indireta, os escritores das revistas CPAD, eles estudaram, sim, livros de teologia sistemática, de comentários e outros livros de crentes reformados, calvinistas e tudo mais. Eu particularmente não conheço nenhuma pessoa hoje séria, um pregador sério da palavra de Deus, seja da Assembleia de Deus ou de outra denominação, que não lê um livro de um pregador reformado, que não assiste um vídeo de um pregador reformado. Então a gente tem que deixar um pouco esse negócio de porque eu sou, né, pentecostal, arminiano e tradicional, enfim, eu não me envolvo com quem é crente não pentecostal, calvinistas, não tem nada a ver. Aí vai criando como se fosse o quê? Seitas separadas, que não tivesse relação nenhuma com a outra. Não, e a base é a mesma. A salvação pela fé em Cristo Jesus. Então tudo isso vem servindo como base, dentre outras doutrinas que a gente tem como base do cristianismo, né, vem surgindo aí, são válidas em várias igrejas, seja pentecostais ou não, arminianos ou calvinistas, não importa. A base é a mesma. Então, a nossa teologia é original, estritamente bíblica. Olha, para mim, toda teologia é bíblica. Se ela não for bíblica, ela não é uma teologia. Ela tem que ser bíblica, realmente. Tá? É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Então, Daniel Berg e Gunnar Lindgren, eles eram crentes batistas da Suécia, foram para os Estados Unidos, depois eram missionários, tá? Missionários que estavam realmente dispostos a pregar o evangelho e não estavam preocupados com placa de igreja. Eles não estavam preocupados se estavam seguindo a placa da igreja A ou igreja B. Né? Uma grande parte dos missionários do ano 1800, começo de 1900, eles não estavam muito preocupados com placa de igreja, mas estavam preocupados em pregar o evangelho onde Jesus não tinha sido pregado ainda. 2.2. Por quem Jesus morreu? Aqui tem essa pergunta, né, que é uma pergunta interessante, e o escritor da revista resolveu colocar aqui 2 pontos de vista, que do meu ponto de vista, eu achei desnecessário. Tá? Eu achei desnecessário colocar esse debate, essa discussão dentro dessa lição. Por quê, irmãos? Porque quando a gente vai pregar o evangelho para o pecador, a gente está falando de evangelização. Ninguém vai ficar explicando arminianismo e calvinismo para o ímpio. Porque eu estou pregando para você porque eu creio na expiação limitada, ou eu creio na expiação ilimitada. Ninguém se preocupa com isso. Eu não conheço ninguém que chega para porque isso não é evangelismo. Isso é algo que depois a pessoa vai ter entendimento. Então, a mensagem do evangelho tem que ser simples, tá? Tem que ser direta, apresentar ali a questão de que o homem é pecador e Jesus salva. A gente não tem que ficar entrando em detalhes. Então, é um tema interessante, é um tema bom, é um tema que eu gosto de debater, é um tema que eu gosto de falar, é um tema que realmente nós, como crentes, devemos escrever, ler, debater, mas eu acho que não é um tema para evangelismo, tá? Dentro do contexto evangelismo, eu não acho, tá? É a minha visão também. Mas vamos apresentar aqui de acordo com o que está dentro da revista. O que é expiação limitada? A expiação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. A expiação limitada está dentro de um contexto maior da doutrina calvinista, que é, primeiro, depravação total, depois, eleição incondicional e depois a expiação limitada. Então, uma coisa puxa a outra. Outra falha que eu vi aqui do escritor da revista é colocar a expiação limitada isolado, sem colocar os outros pontos. Então, eu acho que tem que ser estudado dentro desse contexto. Por esse motivo também, eu acho desnecessário falar de expiação limitada nessa lição, porque fica fora do contexto. Mas vamos continuar aqui, né? Então, segundo os teólogos que defendem a expiação limitada, Jesus não morreu por todos, mas ele morreu somente para os eleitos. Eles afirmam que toda a humanidade pecou, ninguém tem a capacidade de se salvar, de crer no evangelho por si só. Por esse motivo, Deus escolheu de antemão quem ia se salvar e ele vai tocar nessas pessoas quando elas ouvirem o evangelho. Vale ressaltar que os calvinistas não creem numa salvação automática. Tá? O eleito ele tem que ouvir o evangelho, crer no evangelho e obedecer. Isso é que vai ser uma prova de fato de que ele é um eleito. Tem gente que pensa que a eleição divina é automática. A pessoa vai lá, peca, está no mundo pecando, morreu e vai para o céu. Não.
Não é assim. Nenhum teólogo reformado vai ensinar dessa forma. O que a teologia reformada ensina, né, vou colocar assim, mais calvinista, né? A teologia calvinista ensina é que a pessoa tem que ouvir, se ela for um eleito de Deus, ela vai crer e vai obedecer. Então seria dessa forma. Então Jesus morreu para os eleitos, tá? Para os eleitos. Segundo o escritor da revista aqui, ele vai considerar isso aqui uma visão equivocada, com a base em uma exegese ruim. Realmente, quem vai discordar, né, discordar desse ponto de vista, vai usar uma exegese diferente e vai realmente colocar aqui como exegese ruim. Mas a gente tem que entender que tem muitos teólogos bons que defendem essa visão. Então a gente tem que ver dentro do contexto. Eu não posso também dizer que eles são teólogos fracos. Não, são teólogos bons, mas que têm uma visão diferenciada. Então são visões que têm base bíblica, do meu ponto de vista tem. Tanto a visão arminiana quanto a visão calvinista, os dois têm base bíblica. Eles vão partir de pressupostos diferentes. O pressuposto da visão arminiana, assim, do meu ponto de vista, faz mais sentido. Tá? Faz mais sentido. Só que a visão calvinista, ela tem também uma base bíblica muito forte. Apesar de não fazer sentido, tem alguns versículos que realmente apoiam a interpretação deles. Então, é realmente uma confusão e que já dura centenas de anos e uma aulinha da EBD não vai resolver ela. Então, o objetivo aqui não é resolver isso. O objetivo é apresentar. Apresentar. A 1 Timóteo 2,4 fala assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, isso aqui está na Bíblia. E esse versículo, ele, no caso, é interpretado pelos calvinistas como todos os crentes, todos os homens crentes, que está falando disso. Por que que eles dizem que a expiação limitada faz sentido? Né? Por que que eles interpretam dessa forma? É porque, segundo eles, se Jesus morreu por todos e todos não vão se salvar, a obra de Cristo foi falha. Jesus falhou na sua missão. Jesus morreu por todos, mas só um pouquinho vai crer, então Jesus falhou na sua missão. Então eles colocam o quê? Que a expiação, ela é poderosa, tem poder para salvar todos, mas só vai salvar, só vai ser eficaz nos eleitos. Por isso que dizem limitada. Uma boa parte dos calvinistas hoje recusam esse nome limitada e chamam de expiação eficaz. Eles mudaram o nome. Alguns não querem mais adotar essa visão da expiação limitada, abandonaram, se tornaram calvinistas de 4 pontos. São 5 pontos, né? Eles se tornaram de 4. E outros mudaram o nome para expiação eficaz, dizendo o seguinte: a expiação de Cristo foi eficaz e perdoou o pecado dos eleitos. Ela cumpriu aquilo que ela veio fazer, cumprir. Mas, assim, nós rejeitamos essa linha de interpretação, tá? E entendemos que é um exemplo, né, de alguns teólogos aí, que, né, nesse caso aqui de Timóteo, né, tentando encaixar, ajustar a teologia dentro de um versículo bíblico. Isso é feito pelos dois lados, tá? Eu entendo pelos dois lados. Mas nesse caso aqui, né, dizer que todos os homens se salvam e depois dizer que somente só os homens crentes, realmente é um versículo muito complicado para os calvinistas. Tá? É complicado, é difícil e realmente vai ter que fazer malabarismo para tentar encaixar a doutrina calvinista dentro desse versículo. Vamos para a expiação ilimitada. Tá? O que é a expiação ilimitada? Significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Tá? Esse ensino nós recebemos de nossos pais que usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Só que assim, não foi Daniel Berg e Gunnar Wingre que adotaram, que criaram esse pensamento. Tá? Esse pensamento de que Jesus morreu por toda a humanidade, expiação limitada. Esse pensamento foi um desenvolvimento histórico, começou com Jaco Armínio, aí teve os discípulos de Armínio, depois eles foram perseguidos, mas a doutrina continuou. Depois John Wesley, que foi um grande avivalista inglês, adotou o arminianismo. O arminianismo wesleyano é um pouco diferente do arminianismo clássico, que é um pouco diferente do arminianismo assembleiano. Então, foi um desenvolvimento histórico. A Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles adotaram, muito provavelmente, eles não estavam preocupados com isso. Eu nunca parei para estudar sobre isso dentro do pensamento deles, mas o que eles estavam preocupados em pregar o evangelho. E o movimento da época que estava crescendo com relação à pregação do evangelho era o movimento de John Wesley na Inglaterra, que disseminou também pelo mundo. E o que a gente vai focar? Pregar o evangelho. Jesus morreu por todos e ponto final. Então, assim, tem base bíblica? Tem, porque a Bíblia diz isso.
Então eles adotaram isso baseado nas escrituras. Tá? Foi adotado, uma teologia adotada baseada nas escrituras. João 4,42 fala assim, e dizia uma mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então a gente tem aqui Jesus sendo apresentado como o Salvador do mundo, tá? Do mundo. Não é Salvador somente de algumas pessoas. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo e não somente algumas pessoas, apesar de que isso só vai ser eficaz na vida de quem crê. Então a expiação foi realizada em favor do mundo inteiro, 1 João 2,2 fala, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos pecados pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então a gente observa o quê? Várias passagens bíblicas falando de salvação do mundo. É claro que aqui os calvinistas vão dizer que mundo aqui se refere somente aos salvos, mas eu não estou aqui querendo defender ponto de vista A ou B. Na Bíblia está dizendo que é o mundo, tá? É o mundo. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro a toda criatura. E disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 16, 5. Então, é erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Tá? Tito 2,11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a salvação foi apresentada a todos. Então, Jesus morreu por todos os pecadores e não somente por alguns. Agora, o escritor da revista coloca essa abordagem aqui, fazendo uma defesa da expiação ilimitada, no caso, ilimitada, tá? Que Jesus morreu por todos. Dentro desse contexto evangelístico, eu suponho, tá? Eu posso estar errado, posso estar equivocado, mas eu suponho que ele está querendo dizer assim, que quem crê na expiação ilimitada vai ter um empenho maior em fazer a obra e pregar o evangelho. E quem é calvinista e crê na expiação limitada, não vai ter tanto empenho na pregação do evangelho. Pode até ser que isso realmente seja verdade para um grupo de pessoas aqui e acolá, para uma pessoa ou outra. Mas, historicamente, nós observamos que as igrejas reformadas, calvinistas, enfim, reformadas de forma geral, elas são igrejas que sempre fizeram missões, investiram na obra missionária. Porque, apesar deles acreditarem que Jesus morreu somente pelos eleitos, eles não sabem quem são os eleitos. Então o evangelho tem que ser pregado a todos, sem exceção. Tem um grupo de pessoas, eu não sei quem é eleito, então tem que pregar a todos. Então, eu não vejo, assim, mais uma vez, falando, eu não vejo necessidade de abordar isso dentro da IBD. Por quê? Porque se a gente for fazer uma análise histórica da evangelização na América Latina, a gente vê que os primeiros missionários realmente foram reformados. Antes do movimento pentecostal, o movimento pentecostal começou há pouco mais que 100 anos. E como que o evangelho se disseminou pelo mundo? Através de missionários reformados. Então, isso nunca foi um impedimento para eles pregarem o evangelho. Por isso que eu não gosto de criticar, viu, irmãos? Criticar um teólogo, uma igreja, porque tem uma divergência teológica aqui e acolá. Porque eles sempre fizeram desprezar o que eles já fizeram na obra missionária, principalmente no Brasil. Por isso que eu coloquei aqui um slide extra sobre algumas observações. Primeiro, os 5 pontos do calvinismo. Se você for estudar expiação limitada, estuda dentro desse contexto aqui. Dentro desse contexto, para você entender o que é expiação limitada. Estude tudo. Então, esse aqui é só uma dica para quem vai estudar e se aprofundar. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Tá? Para que faça sentido. Para fazer sentido, tem que estudar dentro do contexto. Da mesma forma, se você for estudar o ponto de vista arminiano, também estude dentro do contexto. Tá? Do contexto que também são 5 pontos contrários a esse aqui. Agora eu quero falar um pouco sobre as missões na América Latina realizadas pelos reformados. Os primeiros missionários na nossa região, na América Latina, no Brasil, também foram o quê? Reformados. Vamos lá. Eu anotei alguns aqui, só alguns, tá? Em 1529 a 1546, os luteranos se instalaram na Venezuela. Tá? Foi a primeira ação protestante no Brasil, o primeiro envio de missionários protestantes, crentes na América, no Brasil não, perdão, na América, de forma geral, tá? Foram os luteranos, tá? Reformado, tradição reformada.
Então, os luteranos se instalaram na Venezuela. Depois eles foram expulsos porque tiveram alguns problemas lá, mas eles instalaram lá. Em 1555, né, foi a chegada dos primeiros protestantes no Brasil, expedição liderada por Nicolau Villegagnon, acredito que é francês, né? Tá? Um missionário francês, calvinista, que foi a primeira ação protestante no Brasil, no caso, foi promovida pelos calvinistas. Esse mesmo projeto também, né, foi, no caso, em 1557, onde chegou alguns pastores enviados pelo próprio João Calvino. Tá? João Calvino enviou lá de Genebra, da Suíça, missionários, inclusive um deles escreveu esse livro aqui, Jean de Lery, eu acho que é Lery que fala. História, tá em francês, né? Eu coloquei a capa em francês, mas é História de uma Viagem na Terra do Brasil. Tá? Então, um missionário escreveu, e esse livro ele tem um valor histórico muito grande. Tá? Um livro escrito nessa década aí de 1557, né? E um livro antigo que tem um valor histórico muito grande, que ele conta muita coisa do Brasil naquela época. Então, foi um missionário enviado pelo próprio João Calvino. Em 1630 a 1654, Maurício de Nassau trouxe para o Brasil pastores da Igreja Reformada Holandesa. Então, assim, só para dizer, irmãos, que eu não concordo muito em criticar a teologia reformada, os reformados e tudo mais, porque eles contribuíram muito para as missões no Brasil. Se a gente está falando de missões, a gente tem que esquecer um pouco as divergências teológicas e olhar aquilo que nos une, né, que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que realmente importa para a pregação do Evangelho. E dessa forma, a gente vai juntos pregando o Evangelho. Agora, você chegar e falar assim, você tem que crer em Jesus, mas você tem que crer em Armínio. Você crer em Jesus, mas você tem que crer em Calvino. Aí já virou heresia, tá? A pessoa, para ser salva, ela tem que adotar a visão arminiana ou calvinista. Eu vejo muitos radicais, tanto de um lado quanto de outro, cometendo esse erro. Eu acho isso totalmente irrelevante para a salvação, totalmente irrelevante. Esse é o meu ponto de vista. Alguém pode discordar, mas do meu ponto de vista, totalmente irrelevante. Se você não sabe o que é calvinismo e arminianismo, quer uma dica? Fique sem saber. Não vai né, influenciar em nada na sua salvação. Agora, se você quiser estudar isso e se aprofundar, dá uma pesquisada, leia livros e procure se aprofundar. Mas, do meu ponto de vista, isso não vai influenciar na salvação de ninguém. A EBD no Brasil também começou em 1955 com missionários calvinistas. Inicialmente eram presbiterianos, depois eles desligaram de qualquer denominação. Foi o Robert Calley e a Sarah Calley. Tá? Eles desligaram por completo. Depois o movimento que eles criaram, as igrejas que eles criaram, se tornaram igrejas, aderiram às igrejas congregacionais. Tá? Então, eles foram chamados de batistas, congregacionais, presbiterianos, mas eles discordavam assim, de vários pontos de cada uma delas. E aí eles se tornaram sem denominação, mas eles eram de tradição o quê? Reformada, calvinistas, e fundaram a EBD no Brasil. Então até a história da EBD está relacionada ao movimento reformado. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao falar. Tá? Encerrando essas observações, peço desculpa pela demora, a gente volta aqui para o tópico 3 da lição, para deixar bem claro aqui a questão da evangelização, o que é evangelização, né, seguindo a nossa revista. Evangelização local e transcultural. Tá? 3.1. Evangelização. O que é evangelizar? Tá? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Então nós temos que propagar a mensagem do evangelho por palavras e por ações. Tá? Envolve as duas coisas. Foi o que Jesus fez. Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4:23. E ele mandou que nós fizéssemos isso também. Ou seja, vão e preguem o evangelho. Então isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então a gente tem que pregar que Jesus viveu, nasceu, encarnou, viveu, não cometeu nenhum pecado, depois ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então essa é a mensagem completa do Evangelho. E esse Jesus que morreu, perdoa seus pecados, ele intercede por você hoje. Então ele pode transformar a sua vida. Então, geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Atos 2, 42 e 44 fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Então, aqui a gente observa o quê? Que a igreja primitiva, eles tinham um trabalho muito forte de ação social, não faltava nada para ninguém, tudo era em comum. Eles tinham o quê? Um trabalho forte na pregação e na ação. Não era somente na pregação, tinha ação. Então, a igreja hoje, que ela quer fazer a obra missionária, quer ser uma igreja missionária, essa igreja ela tem que ter também outros trabalhos além da pregação oral. Ela tem que ter obra social, ela tem que ter atendimento, às vezes, se for possível, tá? Atendimento psicológico, ajudar pessoas que são maltratadas de várias formas. Tem igrejas que têm trabalhos nesse sentido, ajudam muito em vários sentidos. Isso faz parte também da obra missionária. Então, essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A igreja cristã ela vai pregar o evangelho, tá, dessa forma. Então, a visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Então, o movimento pentecostal surgiu nesse contexto de missões, pensando em missões. Até se pensava, a princípio, que o dom de línguas era para pregar aos pagãos em redor do mundo. Então, eles achavam que o dom de línguas estava relacionado à xenolalia, isto é, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Então, a xenolalia seria alguém que era cheio do Espírito Santo e ele iria aprender chinês sem nunca ter estudado chinês, tá? Então, logo, esses pioneiros desistiram dessa ideia da xenolalia missionária, mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem a xenolalia, ou seja, o objetivo aqui do derramamento do Espírito Santo não é ensinar uma nova língua, línguas estranhas, a gente já falou de línguas estranhas em aulas anteriores, tá? Alguns teólogos vão defender que sim, pode ser uma língua humana, mas pode ser uma língua não humana. Tá? E nesse caso, eles acreditavam que seriam línguas humanas para a obra missionária, mas eles desistiram dessa ideia da xenolalia, mas continuaram com a questão da obra missionária e foram fazer missões. Vamos para o 3.2, missões, tá? O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A missão transcultural, que é chamada aí de forma mais técnica, né? Ou seja, pregar o evangelho para culturas que são diferentes. A mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Então, pregar o evangelho a uma cultura diferente não significa impor a essa cultura a nossa cultura. A gente chega num local, numa tribo, onde as pessoas que estão lá têm uma vestimenta específica, eu não posso chegar lá e falar para elas, não, você só vai ser salvo se você vestir calça, se você vestir blusa de camisa de manga comprida, se as mulheres usarem saia, olha, as mulheres não podem cortar o cabelo. Não existe isso, tá? Isso é algo cultural, isso não vai salvar ninguém. A mensagem de Jesus tem que ser apresentada de tal forma que naquela cultura as pessoas possam continuar com seus costumes, com seus hábitos, com as suas festas, desde que aquilo não seja algo pecaminoso. A gente já falou dessa questão da cultura em aulas anteriores, inclusive foi uma lição que fala sobre o evangelho muda a cultura. Já não lembro mais qual foi o trimestre, e eu dei até o exemplo do William Carey. William Carey foi um missionário que foi para a Índia, e na Índia eles tinham uma cultura de que quando morria um homem, a viúva era queimada viva junto com o morto. Ela era uma coisa muito cruel, porque eles achavam assim, se essa mulher ficar aqui na nossa comunidade, ela não trabalha, quem sustentava ela era o marido, ele morreu, a gente vai ter que bancar ela. E aí, essa cultura maldita que tinha naquele local era de queimar a viúva viva. Isso realmente acontecia. E quando William Carey chegou nessa região e viu isso, ele falou, não, isso não pode. Isso é totalmente contrário àquilo da vontade de Deus. E ele mudou essa cultura. Por quê? Porque realmente era algo pecaminoso. Então a gente tem que ter muito cuidado na questão do evangelho transcultural. Eu creio assim, das pessoas que estão me ouvindo aqui, poucos vão fazer esse tipo de missões, mas aqui, se alguém estiver me ouvindo aqui e tem vontade de fazer missões, começa a pensar nisso, né? Começa a estudar sobre isso, começa a ler sobre isso. Como que eu prego para uma cultura diferente sem mudar necessariamente aquela cultura, né? Porque a pessoa pode sim ser salva, crer em Jesus, ter a vida transformada e continuar dentro do seu contexto cultural. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga, em Antioquia, na Pisídia, para anunciar Jesus. O que Paulo fala ali? Atos 13, 16 a 17. A sinagoga era o contexto mais judaico, né? Tinham judeus ali.
Paulo fala assim: e levantando-se Paulo e pedindo silêncio, com a mão disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros, na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e ele continua falando. Então, quando ele prega para um contexto cultural que está relacionado ao judaísmo, ele vai buscar a origem do evangelho dentro da questão do judaísmo. Então ele vai apresentar Jesus como sendo, né, esse Messias prometido no Antigo Testamento. Agora Paulo lá no Areópago em Atenas, não são judeus, tá? E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Então, aqui em Atos 17, 22 e 23, Paulo aproveita ali um contexto onde o povo de Atenas estava confuso, com tanto Deus para adorar, até que um foi lá e construiu um altar ao Deus desconhecido. É tanto Deus que eu vou colocar o Deus desconhecido. Paulo pega e fala assim, olha, esse Deus desconhecido é o Deus que eu quero apresentar para vocês, porque ele é invisível, ele não tem uma imagem. Então Paulo vai criticar a questão das imagens e tudo mais. Então, assim, a cultura diferente, contexto diferente, Paulo adapta a mensagem do evangelho para atingir o grupo específico. Então o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Não tem. Não é esse o objetivo do cristianismo. Sua mensagem, porém, é universal. Então a mensagem do evangelho ela é universal e ela não tem como objetivo destruir a cultura de ninguém. Tá? Isso pode ter acontecido no passado, mas foi um erro. Tá? Foi um erro. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Tá? Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para o judeu, sem lei para o sem lei, para ganhá-los para Jesus. Então, Paulo ele se adaptou à cultura de cada povo para ali pregar o evangelho. Tópico 3.3, o desafio hoje. Jesus disse, o campo é o mundo, Mateus 13:38. Então ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem a minha cidade ou a tua cidade, tá? Nem as cidades antigas, nem a cidade moderna. Não, o campo é o mundo. Tá? Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas ele mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, começa lá, mas não para lá, continua lá e ao mesmo tempo vai para Samaria e vai para os confins da terra. Então o evangelho é para toda a humanidade, não é para ficar restrito somente a um povo. Tá? Isso fala de simultaneidade, do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, Mateus 10:23. Então, assim, não era para ficar só numa região, era tanto em um quanto no outro, ou seja, pregar em todo o mundo. Então, essa foi a ordem de Jesus, essa ordem foi cumprida pelos discípulos no decorrer da história. Pode-se dizer que ela parou um pouco em algumas fases, mas nunca cessou, o evangelho nunca parou de ser disseminado, mas, assim, Deus sempre foi levantando homens. Teve a Reforma Protestante, depois teve o Movimento Pentecostal e hoje Deus continua levantando homens e mulheres usados para continuar essa obra missionária. Chegamos à nossa conclusão que diz assim, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Então, nós temos que entender o que é o evangelho para depois pregar o evangelho. Então, entendendo o que é a mensagem do evangelho, nós temos que levar essa mensagem. A igreja tem que ser uma agência missionária por excelência. Chegamos aqui no final, temos as perguntas para quem vai usar o slide na sua igreja. Eu espero que você tenha compreendido o assunto, peço perdão, qualquer coisa aí. Algumas pessoas reclamam que eu falo um pouco rápido, mas é o meu jeito e do meu jeito eu vou falando aqui. Agradeço a você que chegou até o final, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida. Até a próxima aula.